Você já parou para pensar quanto você já investiu em cursos, especializações, pós-graduações? 3 mil, 5 mil, 10 mil? Ou quem sabe, mentorias, high ticket, 10, 15 mil? Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como você pode aumentar significativamente o seu faturamento usando a inteligência artificial de forma específica para nutricionistas. Não é mais uma daquelas conversas teóricas cheias de enrolação. Eu vou te mostrar o passo a passo na vida real. Chat GPT, sim, mas não do jeito que você imagina. Eu vou te mostrar aqui, não é aquele blá 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 de genérico de finja que é nutricionista e cria um cardápio para Mariazinha. Aliás, essa é a forma mais amadora de utilizar a inteligência artificial. Geralmente gera resultados genéricos, sem personalidade e pior, sem base científica sólida. O que você vai aprender nessa aula é uma forma estratégica de utilizar a inteligência artificial. Foi essa estratégia que fez a Cristiane, a minha mentorada, pulasse de um faturamento de R$ 2.000 para R$ 8.000 em apenas 2 semanas, sem precisar ficar atendendo 50 pessoas por semana. E ela conseguiu esse salto justamente utilizando o que eu vou te mostrar agora. Mas posso te garantir, só o que você vai aprender aqui de graça vale mais do que aquela última especialização. E para falar a verdade, você não vai encontrar esse conhecimento em nenhuma universidade, porque as instituições estão com esse pensamento aqui. Ou seja, quando o conhecimento de inteligência artificial, da maneira que eu vou te mostrar aqui, chegar finalmente nas faculdades, você terá ficado para trás, terá deixado muito dinheiro sobre a mesa. E para quem essa aula é direcionada especialmente para nutricionistas clínicos que sentem que não recebem o que condiz com o nível de dedicação que têm. Nutricionistas de qualquer especialidade, seja atendendo em consultório, criando conteúdo, dando aula, atendendo online, estudantes de nutrição que estão ainda na faculdade, mas já querem se preparar para um novo mercado de trabalho. E para os profissionais mais experientes que querem otimizar o tempo, também modernizar o consultório e agregar mais valor no seu trabalho. E sim, e no final dessa aula eu vou te fazer um convite especial. A questão é que provavelmente você vai querer participar, mas claro, é totalmente opcional, mas já te adianto, o que você vai aprender aqui já vai mudar o jogo para você. E tem mais, com esse conteúdo você vai evitar um erro que 90% dos nutricionistas cometem. Mas antes de entrar nesse detalhe, deixa eu me apresentar. Muito prazer, sou Ellen, sou nutricionista, sou gastrônoma, tenho 2 especializações, tenho um mestrado em biociências, um doutorado em educação física, sou coach de performance e consultora certificada de inteligência artificial. Ou seja, tenho certificados de sobra, assim como você. E posso te dizer com toda certeza, a carga de trabalho somada à autocobrança quase me mataram, literalmente. Eu sempre fui determinada, fazia tudo sozinha, saía da clínica tarde, chegava em casa exausta, tinha ainda que montar os cardápios no computador, atender os pacientes no WhatsApp, atender novos clientes que chegavam do nada. Mesmo estudando tanto, eu achava que faltava um conhecimento, porque todo esse esforço não me trazia o retorno financeiro que eu desejava. Até que um dia eu cheguei em casa e o cheiro do gás me fez travar. Na pressa, no cansaço, na sobrecarga, eu tinha deixado o gás aberto. E se eu tivesse acendido a luz naquele momento, talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. Foi ali que a chave virou. Eu entendi que não dava mais para continuar daquele jeito. E eu percebi que eu tinha 3 opções: fechar horários de agenda, o que inevitavelmente impactaria no meu faturamento; mudar de carreira, começar tudo de novo, mas eu amo a nutrição; ou transformar o meu conhecimento em algo vendável, investir em inteligência artificial para criar um time invisível, incansável, de custo quase zero, capaz de otimizar os meus resultados financeiros. Afinal, capacidade técnica eu tinha de sobra. E eu escolhi a terceira opção, e agora você vai entender o porquê. A inteligência artificial já é realidade. O chat GPT é a IA mais usada no mundo, com mais de 250 milhões de usuários ativos. Você acha mesmo que, se essa IA não fosse uma mina de ouro, teria ganhado toda essa proporção? O chat GPT economiza tempo, aumenta a produtividade, melhora a experiência do paciente e aprimora o seu conhecimento. Tudo isso reflete diretamente no seu faturamento. Então, por que ainda tem nutricionistas que não estão multiplicando o seu faturamento utilizando essa ferramenta? O próprio criador do chat GPT disse que essa IA fará muitas pessoas ricas. Por que não você, que tem o conhecimento técnico capaz de transformar vidas? A verdade é, se você não está faturando alto com a IA, é porque não começou a usar ainda e você já está muito atrasada, ou tentou e não sabe usar direito. O Journal of Nutrition Education já orienta as nutricionistas a usarem a IA nos acompanhamentos clínicos. Por que não na criação do método, na estrutura de vendas? Se você sair dessa aula sabendo usar a IA de maneira certa, vai estar na frente de 95% dos profissionais.
A maioria dos nutricionistas ainda faz tudo sozinha. Agenda, atendimento, conteúdo, cobrança, fidelização do paciente e mesmo assim, com muito conhecimento técnico, não consegue transformar isso em faturamento recorrente. O verdadeiro problema não é a falta da técnica, é que nunca te ensinaram a empacotar o seu conhecimento em algo vendável e escalável, com um método, um produto e uma jornada de valor. E aí o que você faz? Acumula mais especializações, sente que ninguém valoriza tudo que você entrega e acha que falta mais um curso, mais uma pós. Quando, na verdade, o que te falta é um sistema inteligente que trabalhe por você, mesmo quando você está descansando, e que transforme a sua expertise em uma jornada clara para o paciente e lucrativa para você. E agora presta atenção, porque o que eu vou te dizer aqui pode evitar meses de frustração e mais um projeto parado no Google Drive. O erro mais comum das nutricionistas é criar produtos para aumentar seu faturamento ou captar clientes usando o chat GPT de maneira genérica. Vou dar exemplo da Nutri Juliana. A Juliana é nutricionista. Ela decidiu usar o chat GPT para otimizar a rotina, criar um novo produto. Pediu ajuda para montar um plano alimentar, vou criar um post no Instagram, até tentou esboçar um protocolo de atendimentos para um novo serviço. Mas o que recebeu de volta? Foram respostas genéricas, com cara de conteúdo reciclado, sem profundidade clínica e nenhuma personalidade. Aquilo não tinha nada a ver com o cuidado que ela tinha com seus pacientes e nem com a forma que ela conduz o seu trabalho. Mesmo assim, Juliana continuou tentando. Começou a testar mais comandos, os prompts, quanto mais usasse, mais inteligente a ferramenta ficaria. Mas a Juliana nem imagina que ao fechar aquela conversa, o chat GPT esquece tudo. Isso mesmo, ele volta ao mesmo chat de antes, sem memória e sem evolução. A Juliana não sabia que estava caindo no erro mais comum entre os nutricionistas, o que eu chamo de cardápio genérico. É quando você solta uma tarefa para a inteligência artificial sem clareza, sem direcionamento e espera que ela devolva algo incrível. Só que o resultado é sempre o mesmo: conteúdo raso, pouco aplicável e que não representa a sua prática, e isso gera frustração. Agora pensa comigo. E se você desse o mesmo cardápio para todos os pacientes? Aquele plano alimentar genérico, igualzinho para todo mundo. Talvez fosse fácil para você replicar, mas qual seria o resultado? Seus pacientes perceberiam na hora que é tudo meio genérico. Eles não se sentiriam únicos e provavelmente eles nem seguiriam essas orientações, porque não veriam valor naquele plano de prateleira. Com a IA é a mesma coisa. Se você alimenta o chat GPT com pedidos vagos, genéricos, ele vai te devolver respostas vagas e genéricas. E isso, claro, não agrega valor algum ao seu negócio. E por que esse erro trava o seu crescimento? Porque conteúdo genérico não vende, não te diferencia de ninguém. Se a nutricionista A, B ou C todas postam a mesma dica, beba água, evite açúcar, coisa que qualquer Google entrega, isso não diferencia, não se destaca. O público olha e pensa: ah, mais do mesmo. E a frustração que vem disso é enorme, eu sei bem. A gente rala, estuda, se atualiza, dá alma pelo paciente, mas na hora de precificar ou vender um serviço para além da consulta, dá aquele branco. Ou quando tentamos, parece que ninguém valoriza, dá vontade de gritar: gente, eu tenho muito mais o que oferecer, por que que não enxergam? Mas a culpa não é sua, tá? Na faculdade nos ensinam bioquímica, fisiologia, montar cardápios, mas ninguém mostra como empacotar, transformar isso num método próprio, em algo que realmente a pessoa olhe e fale: uau, eu preciso disso. E a boa notícia é que você não precisa mais de um certificado de tecnologia para tirar proveito da inteligência artificial. Você só precisa mudar a forma que você usa a ferramenta. Em vez de encarar ele como um gênio, um mágico que faz tudo sozinho, comece a tratar o chat GPT como o que ele realmente é: um assistente poderoso, porém guiado por você. Quem dá as ordens e o tom é você. Foi assim que aconteceu comigo. Quando eu descobri como utilizar a inteligência artificial do jeito certo, eu traduzi o meu conteúdo técnico em resultados práticos e vendáveis. Criei o meu método,
criei novos produtos, desenvolvi novos projetos e até mudei a minha comunicação nas redes sociais. Ficou muito mais fácil de planejar e vender. Para começar a fazer isso de uma forma simples, você precisa aprender a conversar com a IA estrategicamente, inserindo 3 ingredientes fundamentais que a maioria ignora. Esses 3 pilares formam o método ACE, ação bem definida. Saiba exatamente o que você quer da IA, etapa por etapa. Exemplo: elabore uma jornada do meu atendimento clínico, liste as fases do meu programa online ou sugira nomes para o meu método. Perceba, é um pedido claro e específico. Contexto. Contexto específico. Forneça dados sobre você, sua abordagem, sua especialidade, seu público, seus princípios, até seu tom de voz. Sem contexto, a IA vai te entregar algo genérico, que serve para todo mundo. Exemplo prático. Mostre para a IA como você quer que ela entregue o resultado. Pode ser, por exemplo, um exemplo de um estilo de texto que você goste, um tom de voz, uma estrutura que você já entregou anteriormente, um protocolo seu. Ou seja, dê um exemplo para guiar a inteligência para que ela emite o nível de qualidade que você deseja. Esses são os 3 pilares do método ACE, uma estrutura simples que transforma a IA em uma extensão da sua mente. Perceba que não se trata de inventar prompts bonitos ou linguagem rebuscada. Trata-se de se comunicar de forma estratégica com a IA para que ela trabalhe por você. Tudo isso sem perder a sua identidade profissional. Com esse método, as possibilidades são infinitas. Você pode criar o seu próprio método autoral, estruturar novos programas de acompanhamento, gerar ideias de conteúdo, produtos para você vender o seu serviço, montar planos alimentares personalizados em minutos, criar sequências de mensagem para vender no seu WhatsApp, compor músicas sobre o seu método, seu trabalho, se você quiser inovar na comunicação, e ter um assistente de copy para suas postagens. Tudo isso utilizando a estrutura que eu te passei. Mas é claro, você precisa praticar para levar à perfeição. Daqui a pouco você vai ver alguns exemplos concretos de como isso funciona. Foi o que a Débora conseguiu em menos de 30 minutos, estruturar todo o método dela para vender com confiança os seus atendimentos. Nutri, para vender todos os dias, precisamos ter uma esteira de produtos. Veja como é fácil criar uma. Você abre o agente que já está configurado para isso, clica em começar e ele começará a criar toda uma sequência de produtos para você. Simples e rápido assim. Passo 2. Criou a sua esteira de produtos? Você precisa ter uma linha editorial para que você venda todos os dias com facilidade e comunique o seu valor. Veja como é simples. E assim ele já dá todo o conteúdo macro e depois ele vai para o micro, montando o calendário em microtemas. Você não fica mais sem o que postar ao longo de 3 meses. E Nutri, aqui vai uma dica ouro. Você precisa vender pelo WhatsApp. E aqui a gente cria conteúdos para isso também. Quando você começa a utilizar o robô, ele já vai trazer tudo o que você tem que falar, publicar e vender ao longo do mês. Você nunca mais fica sem conteúdos e sem uma jornada de encantamento e vendas. E sabe por que eu estou te contando isso? Porque ensinar sobre inteligência artificial na nutrição não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a nossa missão, é sobre entregar o melhor para o paciente. E isso me permitiu aumentar o meu faturamento e criar novas fontes de lucro. Agora imagina comigo, você finalmente conseguiu organizar todo o seu conhecimento técnico em um método único, com nome, estrutura e posicionamento. Você não precisa mais ficar se desdobrando para explicar o seu valor. Ele está visível, palpável e desejado. Seus atendimentos agora fazem parte de um sistema. Seu conteúdo tem propósito e reforça o seu método. E a sua comunicação atrai os pacientes certos, prontos para investir no seu acompanhamento. Você não depende mais só de consultas avulsas. Você tem um produto, um programa nutricional de alto valor, estruturado com inteligência, que te permite faturar com recorrência, com leveza e previsibilidade. E o melhor, enquanto você foca no que só você pode fazer: cuidar, orientar e transformar. E os agentes de inteligência trabalhando por você nos bastidores, otimizando a sua operação. Esse é o futuro da nutrição e ele já está ao seu alcance. Você deve estar se perguntando se tudo isso funciona de verdade. Então veja alguns resultados de algumas clientes que já
colocaram essa abordagem em prática com a inteligência artificial. A Cristiane criou um combo de carnaval e ela saltou de um faturamento de 2 mil para 8 mil reais em 2 semanas. A Tami, ela percebeu que tinha uma comunicação inadequada com o público. Só isso já valeu o valor do investimento. Ela mudou o rumo do marketing e começou a atrair mais clientes. A Vanessa aumentou o número de seguidores no Instagram usando agentes de conteúdo para fazer posts estratégicos, ganhando mais visibilidade no mercado. E eu mesma comecei a vender recorrente para os mesmos clientes, porque eu comecei a identificar as necessidades de cada um deles e ofertar novos produtos, novas soluções continuamente. Meu faturamento disparou e o mais importante, minhas pacientes estão mais engajadas e têm melhores resultados. Viu? Não é só teoria, são conquistas reais. Se você ainda tem dúvidas se a IA realmente transforma a sua produtividade e amplifica o seu conhecimento, veja esses dados surpreendentes. IA versus uma nutricionista. Um estudo publicado em 2023 comparou o ChatGPT com o nutricionista em respostas a perguntas comuns dos pacientes, como: jejum intermitente ajuda a emagrecer? Carboidratos são ruins? O resultado foi o seguinte: o ChatGPT superou nutricionistas em critérios como clareza, compreensão e ação prática para a maioria das respostas. Os autores concluíram que a IA demonstrou uma proficiência comparável ou superior à de nutricionistas experientes em responder dúvidas nutricionais frequentes. Isso sinaliza que a IA pode ser usada como uma aliada para automatizar respostas a perguntas frequentes dos pacientes, poupando tempo do profissional nos atendimentos online e presenciais. Imagina usar essa potência como seu assistente no consultório. Um outro estudo recente de 2024 testou 10 IAs diferentes na criação de planos alimentares, em 2 casos, um simples e um complexo. Sabe qual foi o resultado? Nenhuma IA atingiu 50% de precisão no caso de complexo, que envolvia múltiplas comorbidades. Já nos casos simples, o ChatGPT obteve 67% de precisão. Qual a diferença entre os cenários? Os casos simples, os casos complexos, os comandos estruturados e os comandos genéricos. Ou seja, isso prova que o problema não é a IA em si, mas como você estrutura o pedido para ela. A IA responde bem quando recebe um comando claro e focado. Já em situações complexas ou mal instruídas, seu desempenho cai. Esses exemplos ilustram o nível de produtividade e eficiência que a IA pode te oferecer. Não é só sobre ganhar tempo, mas sobre construir uma base de operações sólida, confiável e escalável para o seu negócio em nutrição. Tudo está acontecendo agora. Enquanto você assiste essa apresentação, já tem nutricionistas utilizando a inteligência artificial para dobrar o seu faturamento. A janela de vantagem competitiva está se fechando rapidamente. Então, qual é a ideia aqui? É que você consiga dobrar o seu faturamento usando a inteligência artificial de forma estratégica, empacotando seu conhecimento em um produto escalável. Isso é perfeitamente possível seguindo o método que eu te passei aqui. Para que tudo isso se torne realidade para você também, eu preciso saber: você quer transformar o seu conhecimento técnico em algo vendável e realmente valorizado pelo mercado? Quer ter uma rotina leve, com tempo para viver, sem abrir mão dos resultados financeiros e do impacto na vida dos pacientes? Já percebeu que dá para utilizar a inteligência artificial de forma inteligente e prática e profissional a favor do seu negócio e da sua missão? Se você respondeu sim para essas perguntas, então você já deu o primeiro passo rumo a essa nova fase. E eu fico imensamente feliz por ter trazido essa clareza para você hoje. E por que eu decidi vender? Eu tinha 2 opções: guardar essa estrutura só para mim e continuar crescendo nos meus atendimentos e vendas, ou compartilhar com outras nutricionistas que, assim como eu, estavam perdendo tempo e dinheiro tentando fazer tudo sozinha ou buscando mais uma formação. E eu escolhi a segunda opção. É claro que se você for fazer tudo sozinha, vai levar tempo, energia, paciência e muita estratégia.
Ainda assim, estaria só, tentando juntar as peças, correndo o risco de errar o caminho, como eu errei várias e várias vezes antes de acertar. Foi aí que eu percebi algo muito importante. Não bastava eu só ensinar a inteligência artificial para nutricionistas. Se eu fizesse somente isso, seria mais um curso no seu currículo, provavelmente acabando em um material pouco aproveitado, acumulando poeira ou melhor, megabytes no seu Google Drive, sem aplicação prática. Eu entendi que eu precisava entregar algo pronto para você usar, vender e ter resultados rápidos, te dar ânimo para continuar e encurtar o caminho para o sucesso. E foi assim que nasceram os agentes nutricionais de IA. São como pequenos assistentes digitais prontos para executar tarefas para você, com linguagem empática, organização clínica e agilidade profissional. Eles não são IAs genéricas, são agentes treinados por mim, com raciocínio de um nutricionista de verdade, mas turbinados com critérios estratégicos de criação de produto, marketing e vendas. Te apresento o sistema Nutri Destrava AI, o ecossistema que vai destravar o seu faturamento e a sua liberdade na nutrição. Você terá acesso imediato à plataforma com todos os agentes inteligentes, treinados em vídeo, materiais complementares e suporte estratégico para você faturar os seus primeiros 10 mil reais por mês, num método único e magnético, sem depender de agenda cheia e conteúdo infinito. Você conseguirá empacotar o seu conhecimento em um método irresistível, automatizar o que não te gera dinheiro, por exemplo, conteúdos, atrair os pacientes certos com menos esforço. Tudo isso em 3 passos muito simples. Clareza de rotina, porque você vai identificar aonde está perdendo mais tempo no seu dia a dia clínico. Ativação dos agentes nutricionais, aonde você ativa os agentes certos para cada uma das suas rotinas, atendimento, marketing, pós-consulta e criação dos seus próprios agentes nutricionais. É aqui que a mágica acontece. Você vai aprender a criar os seus próprios agentes nutricionais de inteligência artificial, que vão te ajudar em tarefas específicas como criar planos alimentares temáticos, escrever devolutivas empáticas para o seu paciente, gerar conteúdos no Instagram de acordo com o seu estilo de escrita, responder dúvidas frequentes no WhatsApp com o seu tom de voz. Você escolhe, você treina e eles trabalham por você. Mas isso, Nutri, é apenas a ponta do iceberg. Nem entramos ainda nas automações e vendas recorrentes que vão deixar o seu atendimento ainda mais leve e inteligente. Mas isso eu também te explico dentro do treinamento. Esse é o Nutri Destrava AI. E agora eu vou te mostrar rapidamente como funciona por dentro. Aqui você tem uma trilha geral de aprendizado. Ela te guia passo a passo com tutoriais rápidos, diagnósticos e feedbacks para que você consiga resultados em poucos dias sem perder tempo. Dentro do sistema você encontra também 5 pilares que sustentam o crescimento de qualquer nutricionista. O pilar 1 trabalha a sua mentalidade. O pilar 2 traz automação inteligente para simplificar a sua rotina. O pilar 3 é focado em conteúdo estratégico para atrair pacientes e clientes certos. O pilar 4 te ensina a fidelizar, aumentando retenção e relacionamento. E o pilar 5 mostra como gerar lucratividade sustentável, elevando o valor do seu trabalho. Cada um desses pilares tem robôs, ferramentas e plano de ação para você aplicar de imediato, de forma prática e estratégica. E além disso, você ainda conta com uma área completa das melhores ferramentas de inteligência artificial. Além disso, você ainda conta com uma área completa das melhores ferramentas de inteligência artificial para criar conteúdos, automatizar processos e economizar horas de trabalho. Com o Nutri Destrava AI, você não fica mais refém só de consultas. Você tem um sistema pronto para aumentar o seu retorno financeiro, destravar o seu faturamento e criar novos produtos que vão destacar o seu trabalho no mercado. Resumindo, eu criei o melhor lugar com o melhor conteúdo para você aprender a utilizar a inteligência artificial, ChatGPT e entre outras, focadas 100% na nutrição. E talvez você esteja perguntando, tá, e quanto custa tudo isso? Quando eu estava decidindo quanto eu ia cobrar para entregar tudo que eu sei sobre inteligência artificial para a nutrição, eu confesso que eu pensei em quanto eu já tinha gasto com os meus estudos com IA.
E eu já gastei muito mais que 100 mil reais com isso. Mas eu também pensei em todo o retorno financeiro que esse estudo me deu utilizando a IA no meu consultório e no digital. Enfim, eu decidi que eu precisava democratizar esse conhecimento, até porque, mais hora ou menos hora, você vai acabar aprendendo sobre isso, porque a inteligência artificial já faz parte da nossa vida e vai fazer muito mais daqui para frente. Eu decidi que 2 mil reais seria o valor que eu cobraria por esse treinamento. Mas calma, como eu te falei, você vai me agradecer por ter assistido essa aula aqui até o final. O valor do treinamento Nutri Destrava AI vai ser sim 2 mil reais no futuro, porque não faz sentido vender um treinamento que agrega tanto valor e modifica tanto a vida das pessoas por menos que isso. Afinal, eu mesma já investi muito em mentorias individuais que não me entregaram nem a metade do valor do conhecimento que eu estou entregando. E eu decidi criar algo muito especial para vocês que são a turma fundadora desse curso. Eu já vendi muito cursos, mentorias, palestras, mas o treinamento Nutri Destrava AI com essa profundidade que eu estou entregando é a primeira vez. E ele está saindo do forno agora. Como você chegou até aqui e se permitiu aprender algo novo, você vai ganhar uma condição exclusiva por ser a turma fundadora. Bônus exclusivo. Como curso de Instagram de sucesso para Nutris, o mini curso Nutri Palestrante, o desafio Produto Digital em 7 dias, mentoria em grupo mensal ao vivo comigo. Somente esses bônus, eles já têm um valor agregado de R$ 1.388. Você vai levar 10 agentes nutricionais de inteligência prontos para você empacotar o seu conhecimento e vender, o curso prático de Instagram, o mini curso Nutri Palestrante. Você vai levar também o desafio, produto digital em 7 dias, mentorias mensais comigo, suporte em grupo exclusivo. Então eu vou fazer um valor super especial para vocês que são a turma fundadora do Nutri Destrava AI. O valor será 12 vezes de R$ 29. Isso mesmo, menos que 2 cafés por semana. É tipo trocar um almoço na semana por um sistema que pode triplicar o seu faturamento em poucos meses. Menos que essas mentorias high ticket que não te entregam nada pronto. Clica no botão aqui abaixo e entre para a turma fundadora. Essa pode ser a virada de chave que você estava esperando para dobrar o seu faturamento. E ainda tem uma condição melhor do que essa. Eu conversei com o pessoal da Eduz e consegui um desconto ainda maior para você. Então aproveita agora, garanta a sua inscrição e entra para a primeira turma fundadora do Nutri Destrava AI. O valor desse treinamento te dará um retorno muito maior. Esse é um investimento que se paga no primeiro dia. Mas atenção! Essa turma fundadora ficará aberta enquanto esse vídeo estiver no ar. Essa condição é exclusiva para quem está nessa aula. É a primeira vez que eu estou liberando esse sistema com todos esses bônus juntos e pode ser a única. Não vou colocar aquele cronômetro falso falando que falta 3 vagas. Não precisa disso, mas é real. É real, essa oportunidade não vai durar muito. Talvez esse vídeo saia do ar amanhã ou em uma semana. Realmente, eu não sei. Então, se você quer dominar a inteligência artificial para criar produtos infinitos e escaláveis, aproveita agora. Clica no botão e vem comigo no Nutri Destrava AI. Ah, lembra que eu te prometi presentes especiais. Eles já estão disponíveis, independente de você assistir esse vídeo até o fim ou não. Mas se você já quiser garantir a vaga, clica no botão aqui abaixo. Os bônus já estão liberados na sua área de membros, além de outras surpresas. Com tudo isso, clica no botão abaixo, vem para o treinamento Nutri Destrava AI. Você vai dobrar o seu faturamento e tempo e finalmente fazer o chat GPT trabalhar para você, enquanto você se dedica ao que mais importa, às pessoas. Você vai ter acesso à minha plataforma, que foi pensada para você aprender o melhor dessa ferramenta incrível, com mínimo de tempo e máximo de resultado. Assim que você fizer a sua inscrição, você já recebe um e-mail com acesso imediato e logo depois alguém da minha equipe entrará em contato com você
para te adicionar ao nosso grupo de WhatsApp, onde você vai ter acesso às atualizações e novidades. E claro, você tem 7 dias de garantia. Se por qualquer motivo você achar que não é para você, é só você pedir o reembolso, sem letra miúda. Mas eu te garanto, você vai amar. Clica no botão aqui abaixo. E agora você tem 2 caminhos: ignorar essa oportunidade, continuar tentando tudo sozinho, fazendo mais uma pós, torcendo para algum conteúdo viralizar para atrair e vender mais facilmente, ou entrar agora na turma fundadora e viver o novo, aprender a transformar o seu conhecimento em produtos escaláveis e ter mais dinheiro no bolso. A escolha é sua. E se você chegou até aqui, é porque você sabe que precisa dessa mudança. Clica no botão aqui abaixo e vem comigo nessa jornada. Lembra da minha história com gás? Aquilo me forçou a buscar uma nova forma inteligente de trabalhar. Você não precisa esperar um susto para tomar essa decisão. A tecnologia está aqui e os resultados são reais. Última chance. Clica no botão abaixo e garanta sua vaga agora.